João capítulo 2 diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar? Glorioso Deus, que revelaste a tua palavra a nós, teus filhos, para que por meio da tua palavra o Senhor viesse a nos edificar, consolar, confortar, dirigir. Que o Senhor nesta noite faça isso com cada irmão, cada irmã aqui presente, também com aqueles que de suas casas prestam seus cultos por meio do canal do YouTube da igreja, e outros que também verão e ouvirão esta mensagem no tempo oportuno que o Senhor proporcionará a cada um deles. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Faltando a ferramenta. Amado, nós vimos capítulo 1 do mesmo evangelho, e vimos que João, ele escreve todo o evangelho com um propósito definido. João escreve o evangelho para que ele pudesse trazer à mente e ao coração dos discípulos naquele tempo, por volta do ano 90 a 95, que Jesus era o Filho de Deus encarnado.
E João escreve este evangelho num contexto totalmente helenizado, num contexto do Império Romano, onde os imperadores exigiam que cultos fossem prestados a ele. Este é o período do imperador chamado Domiciano, e ele exigia então que todo o império se dobrasse diante dele e o reconhecesse e prestasse culto a ele. Estávamos também diante de milhares e milhares de deuses, segundo o panteão dos deuses romanos e gregos. Um tempo também onde a filosofia já estava extremamente avançada, e João, na primeira carta, vai combater uma falsa filosofia denominada de gnosticismo, que era ensinado que somente alguns poucos teriam acesso a Deus, e Deus seria então conhecido ou por meio do conhecimento, ou por meio da mortificação da carne. João então vai escrever este evangelho dentro deste contexto, diante de uma perseguição velada ainda neste contexto, onde, diferentemente do imperador Nero, Domiciano era aquele imperador que, quando alguém não se curvava e o adorava como Deus, esta era levada diante das autoridades romanas, e ali era feita uma proposta a eles: vocês confessam que o imperador é Deus, de fato, de verdade, ou vocês serão ou receberão a pena. Ou caso contrário, aqueles que confessavam Jesus como Senhor de suas vidas tinham que declinar da sua fé e da sua caminhada com Cristo. E por isso muitos foram exilados e presos e até mesmo condenados por vários tipos de morte. Então João abre o evangelho de número 1, dando o testemunho dele como apóstolo, dizendo que Jesus Cristo era Deus desde o princípio, que Cristo é Deus eterno, e que este Deus eterno um dia entra na história humana encarnadamente falando. E ele vai dizer que este Cristo encarnado é o Criador, sustentador de todas as coisas. Depois nós vamos ainda acompanhar no capítulo de número 1 o testemunho do maior profeta de todas as eras, que o próprio Jesus diz que nenhum homem nascido de mulher seria maior que João Batista. O apóstolo João então apresenta o testemunho vívido de João Batista, dizendo que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No final do capítulo de número 1, os 6 primeiros discípulos de Jesus são apresentados a nós: André, Pedro, Tiago, João, Natanael e Filipe. Então nós entramos no capítulo de número 2, onde João vai novamente trazer a lume aquilo que ele fala no versículo de número 14, olha aí do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14, João diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se Jesus é Deus e Jesus é o Filho do homem, João o apóstolo então vai continuar a apresentar aqueles irmãos e irmãs do seu contexto, e para nós do tempo presente, que este Cristo de fato não era somente o cumprimento das profecias veterotestamentárias, mas de fato, de verdade, ele é aquele que veio para instaurar o seu reino e então trazer um novo momento, uma nova dispensação. E então, como é que o apóstolo João apresenta fatos que este Cristo, ele é de fato Deus, 100% Deus, 100% homem? Trago como tema para a mensagem: contemplando a glória de Deus. E a glória de Deus revelada neste encarnado, no capítulo de número 2, ela nos é revelada em 3 atos distintos, que João deixa muito claro no texto em tela. Primeira verdade que João nos apresenta aqui, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 12, é que a glória de Cristo como Deus é revelada por meio da sua onipotência no casamento em Caná da Galileia.
Se você olhar o texto, versículo 1 ao versículo 12, João vai dizer e vai nos colocar dentro do tempo e do espaço. Ele diz que 3 dias depois que ele convoca os seus 6 primeiros discípulos e que esses depois transformaram-se em apóstolos, Jesus, ele então vai a um casamento em Caná da Galileia. Jesus, ele foi batizado e convoca os seus 6 primeiros discípulos em Betânia, e então Jesus, ele se desloca para Caná da Galileia, e ele foi convidado juntamente com seus discípulos para uma festa de casamento. E nós precisamos entender o contexto, como acontecia os casamentos naquele período. Os casamentos judaicos se davam em 2 etapas. Quando o casal, eles ficavam noivos, era assinado um termo, um compromisso de fidelidade mútua, e nenhuma das partes poderia quebrar aquele pacto. E então, desde o noivado até 1 ano depois, quando era a realização do casamento, ambos estavam compromissados. Lembra que Lucas apresenta José e Maria nesta condição? Não estavam propriamente casados, mas tinham um contrato assinado de que casariam, e eles de fato casaram. E as festas nesses casamentos eram no mínimo de 7 dias, e com muitos convidados, vários e vários convidados. E nesta festa acontece um acidente gravíssimo, onde é anunciada a Jesus Cristo, por meio da sua mãe Maria, que o vinho havia acabado. Para um anfitrião, para o noivo, naquele contexto, o vinho acabar, ou a comida acabar, era a tragédia das tragédias. E Maria foi muito precisa, não só em recorrer a Jesus Cristo, o seu filho, mas também, gradativamente, ela foi aprendendo que este que era seu filho, era também o seu Senhor e o seu Salvador. Ela faz, então, um comunicado a Jesus. Se você ler o texto com muito cuidado, você não vê Maria dando uma ordem para Jesus, você não vê Maria exigindo nada de Jesus, ela está comunicando um fato, somente. Ela não dá ordem, como alguns dizem, que Maria é superior a Jesus, porque ela é a mãe, ele é o filho, ela manda, ele obedece. A Escritura deixa muito claro, e a própria Maria vai dizer isso, no cântico que ela registra em Lucas, capítulo número 1, onde ela confessa com a sua própria boca, que aquele a qual ela estava esperando, estava gestando, seria o seu Senhor e o seu Salvador. Então, a resposta de Jesus parece-nos um tanto quanto rude, não é verdade? Versículo de número 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Na versão, a revista atualizada é mulher. Não é esse o termo usado? E este termo mulher ou senhora encaixa muito bem dentro do contexto ou dentro da proposta daquilo que Jesus ele está dizendo à sua mãe. Por que então que Jesus se dirige a Maria, sua mãe, dessa forma? É porque Jesus tinha a intenção clara, por ser a partir deste sinal, ou deste milagre, que Jesus iniciaria o seu ministério publicamente falando. Jesus desejava que Maria, a partir deste momento, não o via somente como o seu filho, que ela gerou, que ela criou, que ela cuidou. Porque se Maria ficasse somente nesta ótica, ela sofreria imensamente com o sofrimento do seu próprio filho, que viria, assim, vários e vários acontecimentos. Mas Jesus desejava que a partir de agora, Maria olhasse para ele e visse nele o seu Senhor e o seu Salvador. Que ela pudesse entender gradativamente, assim como os primeiros discípulos, depois os apóstolos, e em toda a história, que há uma certa, não é dificuldade, mas se faz necessário tempo para compreender as ações de Deus no tempo passado, presente e tempo
futuro. É por isso que Jesus dá esta resposta a Maria. O desejo de Jesus é: mulher ou senhora, por que você está me dizendo isso? A minha hora ainda não é chegada. E aqui é muito claro a ideia de que Jesus, ele tem uma clara consciência de que a sua agenda ministerial, ela se daria por meio daquilo que o Pai já havia determinado a ele. E é por isso que Jesus, desde o princípio, ele é o grande modelo de obediência ao Pai. Ele foi obediente ao Pai até enfrentar a morte e morte de cruz. Por isso, a resposta de Jesus que ele dá a Maria, por mais aparentemente que soa-nos um tanto quanto rude, Jesus, ele tem este desejo de que a partir deste momento, onde ele enfrentaria tantas adversidades, e o capítulo 2 já vai mostrar os primeiros adversários se levantando, questionando, pedindo a Jesus para mostrar sinais e milagres para que eles pudessem nele crer. Mas olha que interessante, João ele traz alguns detalhes importantes. Ele vai dizer que ali, naquele ambiente, tinha 6 potes, em que cada um deles comportavam em torno de 100 litros cada um. Só que estes potes de João, eles tinham um propósito. Eles eram usados para as purificações. Ou seja, para o lavar das mãos, o lavar dos pés, para os ritos que os judeus eram comuns a eles exercerem e praticarem. Mas Jesus então, diz João, que ele pede aos serventes, aos serviçais, que estão ali na festa, para encher os 6 potes com água. Olha aí o texto. Com água. João deseja que a gente tenha esta convicção de que não foi colocado outro líquido naqueles potes a não ser água. Água. Encheram 6 potes, cada um com 100 litros, e então aquela água, ela é transformada miraculosamente em um vinho da melhor qualidade. Mais ou menos 600 litros de vinho. Numa festa onde era 6 ou 7 dias ou mais, para uma grande quantidade, às vezes era toda a aldeia que frequentava as festas, a quantidade, por mais grande que seja, ela seria suficiente para fazer com que aquele noivo não passasse o vexame de não ter o vinho para os seus convidados. Mas o texto aqui não dá a ninguém, nem no passado, e nem no tempo presente, nem no futuro, nenhuma margem para qualquer um ir lá encher a cara de vinho. Porque de repente alguém pode pensar: poxa, se Jesus numa festa multiplica 600 litros de vinho, ele nos dá liberdade para a gente chapar o coco, como diz. Não, porque desde o Antigo Testamento a Escritura é muito clara em dizer que a embriaguez, ela é um ato pecaminoso diante de Deus. Não é o beber em si, não é o comer em si, mas quando faz qualquer coisa de forma abusiva, ela se torna, seja comer ou beber, um ato pecaminoso. Então, João vai dizer que este vinho é levado para o organizador da festa, que leva este vinho para o dono da festa, para o noivo, e ele faz uma observação dizendo que a regra geral em todas as festas era que o vinho de boa qualidade ele fosse servido de forma primária, e depois, quando todo mundo já estava com o paladar assim meio dormente, servia-se o vinho inferior e ninguém ia notar a diferença. Mas isso aconteceu de uma forma contrária. E qual que então é o propósito do apóstolo João em narrar este acontecimento? Primeiro, para dizer que este foi o primeiro sinal, o primeiro milagre
operado por Jesus de forma pública e que a partir dali daria início ao seu ministério de 3 anos. Mas também este sinal, ele tem que ser visto como uma prova real, autêntica da autoridade, da majestade e da onipotência de Jesus Cristo. João está dizendo e deixando muito claro para nós aqui, a glória de Deus que se manifesta agora de forma encarnadamente, dá-nos uma prova vívida, porque Ele é o único que tem poder para transformar água em vinho. Este é um ato que ninguém poderia realizar a não ser o próprio Deus. Mas a segunda intenção também é que você vai perceber que João não cita o nome dos noivos, não cita o nome da mãe de Jesus, não cita o seu próprio nome, não cita o nome de nenhum convidado e nem dos 6 discípulos do qual ele estava incluído nesta narrativa. Por que João faz isso? Em qualquer festa que você for de casamento, o centro do casamento são os noivos, concorda comigo? Sim ou não? João está dizendo que nesta festa, o centro de todas as coisas é Jesus. É essa a verdade que João quer dizer para nós. Os noivos não são importantes, entenda o não importante como eu quero dizer. Diante de Jesus, todas as coisas são sombras. Seja os noivos, sua mãe, seus primos, seus irmãos, qualquer pessoa. O ato em si também, o milagre em si, não era mais importante do que o seu realizador. Outra intenção que João escreve e aponta este milagre é que tudo no texto encontra-se em segundo plano, somente o nome de Jesus ele é mencionado, porque João deseja que toda a atenção sempre deve ser dada a Jesus e nada mais. O resultado disso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você vai ler esta conclusão repetidamente no Evangelho de João. Jesus realiza um sinal João separa 7 milagres no Evangelho, e todas as vezes que Jesus ele opera um sinal, ele traz juntamente com o sinal um ensino aos seus discípulos, e sempre João vai concluir, e os seus discípulos creram ao ver, creram quando se lembraram do que estava registrado na Escritura pelos profetas, e assim sucessivamente. João vai repetir isso várias vezes, e o resumo de todo o Evangelho de João encontra-se no capítulo 20, versículo 30 e 31. Depois você confere na sua casa. Este sinal também apontava para uma nova ordem inaugurada por Jesus Cristo. A velha ordem, a velha dispensação havia cessado. Agora há um romper de um novo tempo, há a instauração de um novo reino. O rei está em cena, e este que está em cena é o Filho do Homem encarnado. Teólogo Carson, ele fazendo uma aplicação sobre esta passagem e sobre a transformação da água em vinho, ele diz o seguinte, abre aspas: o vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior, como deve ser tudo que está ligado à nova era messiânica, a qual Jesus está trazendo aos seus naquele contexto e a nós no tempo presente. O que é que isso nos ensina como primeiras aplicações no capítulo número 2? A primeira questão que nós precisamos entender, irmãos, que o texto nos relata que um problema foi detectado. Isso nos ensina que andar ou estar com Cristo não nos exime de enfrentar adversidades, de depararmos com problemas insolúveis para nós,
retornei agora de uma visita a uma irmã, que ela fez uma cirurgia, está enfrentando uma batalha contra o câncer. Estive com ela lá agora, eu e a Ana Cristina, oramos com ela, e ela está passando por um momento muito difícil. E eu disse para ela, o que me chamou a atenção na conduta dela, neste período de enfermidade, foi a mesma atitude que o nosso irmão Hugo teve quando enfrentou a sua enfermidade. A Aline estava nas cantatas louvando o Senhor aqui. O Hugo, enfrentando um câncer, estava servindo a Deus aqui, e eu lembro muitas vezes que o Hugo não estava dando conta de andar, e ele vinha para servir a Deus com seus dons. Isso, irmãos, é que de fato nós precisamos entender. Situações adversas, elas virão a nós, mas nós precisamos aprender a enfrentá-las. E Jesus nos dá uma preciosa dica, narrada por João, o apóstolo, capítulo 16, versículo 33, quando nas suas palavras finais de despedida, Jesus diz assim: falei essas coisas aos discípulos, para eles lá, para nós aqui, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, Jesus venceu tudo por nós. Então, enfrentar a adversidade, irmãos, é algo que todos nós já enfrentamos tantas e iremos enfrentar, incontáveis delas, até o nosso último dia aqui. Mas uma segunda aplicação também, é que nós, quando detectamos um problema, nós temos que saber a quem levá-lo. Nós devemos encaminhar nossos problemas, nossos dilemas, nossas dúvidas a quem pode resolvê-los definitivamente. Mas a regra, geralmente, você age da mesma forma que eu tenho convicção disso. Quando o problema chega e que nós tomamos pé do tamanho do problema, a primeira atitude minha e sua é tentar resolvê-lo com as nossas próprias forças. Nós buscamos, corremos atrás de pessoas, de situações, para ver se nós contornamos o problema, e depois de muito bater cabeça e ver que nós não temos nenhuma condição de resolvê-los, nós recorremos a Cristo. Jesus está dizendo: inverta a situação, traga os problemas a mim, seja ele em qualquer proporção, tamanho. Ele é o único que pode definitivamente pôr fim aos nossos problemas, dilemas que nós temos e carregamos no nosso coração. Por isso que diante das dificuldades é importante apresentar nossas necessidades em oração, seja individualmente, nós com Deus, ou publicamente com os irmãos da igreja. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então não é melhor, sabendo dos nossos problemas, levar a quem pode resolver definitivamente? Terceira aplicação neste primeiro bloco aqui, queridos, é que nós também devemos aprender a esperar e descansar no onipotente Cristo. Será que aquele que transformou água em vinho, que ressuscita mortos, que faz cego enxergar, que criou todas as coisas, sustenta tudo com o poder da sua palavra, não tem mais poder para cuidar de nós? Será que aquele que nos redimiu não nos dará graciosamente tudo o que é necessário para o nosso dia a dia? E ele diz isso, Mateus 6, 33, 34, o próprio Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Segunda verdade do texto, queridos, que a glória de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ela é manifestada na purificação do templo, onde aqui João diz que Cristo não é somente onipotente, ele é o Deus que detém toda a autoridade nos céus e na terra. Nós temos que compreender todo o cenário para que a gente também não fique, às vezes, batendo cabeça com os textos que estão diante da nossa mente ou do nosso coração. João vai trazendo várias pistas a nós. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E se Jesus, ele, a partir do milagre realizado em Caná da Galileia, num casamento, e se a partir daquele momento seria o pontapé inicial para o desenvolvimento do seu ministério, qual o melhor lugar para Jesus publicamente desenvolver seu ministério, se não em Jerusalém e no templo? É isso que João está dizendo para nós. Só que no livro de Deuteronômio é dado por ordem de Deus que lá naquele contexto os judeus, eles migravam das suas tribos para o tabernáculo, e muitos moravam muito distantes, e Deus então, por lei, permitiu que eles vendessem os seus bens, seus gados, os produtos de sua lavoura, e levassem em espécie para o templo, para lhe ser depositado. Só que os séculos se passaram, e agora, na festa da Páscoa, Jesus chega no templo, e a primeira coisa estranha que Jesus depara é que o pátio dos gentios, que era o único lugar onde os gentios poderiam entrar para buscar a Deus, orar a Deus e ter um contato com o verdadeiro Deus, estava tomado por um negócio que apontava para culto sem ser culto, e que esta organização era chancelada pelo sumo sacerdote chamado Anás, juntamente com seus filhos, e que ali não só animais eram vendidos, mas animais de todo tipo, contrário até mesmo àqueles que eram determinados pela lei. Os animais que deveriam ser consagrados tinham que ser puros, perfeitos, tinha toda a regra ali, tinha animal de todo tipo. Segunda questão é que o sumo sacerdote proibiu que os irmãos que vinham de longe trouxessem dinheiro estrangeiro. Os cambistas estavam ali para isso, fazer um câmbio da moeda. Só que quando ia fazer o câmbio, a taxa de juro era extremamente alta. De uma forma ou de outra, aqueles que iam para adorar a Deus estavam sendo expoliados. Já ouviu isso em algum lugar aí? Charles Herdman, teólogo americano, ele diz que só havia um lugar e uma ocasião para o nosso Senhor inaugurar de modo o seu próprio ministério público, e o lugar deveria ser em Jerusalém, no templo, na ocasião da festa da Páscoa. Então, quando Jesus ele chega ali, ele vê toda aquela cena, Jesus, ele é tomado por uma santa ira, faz um chicote, e como diz o goiano, ele desce o rei sem dó em todos que ali estavam. Você já parou para imaginar essa cena? Porque para nós, as cenas bíblicas, por elas estarem muito longe de nós, às vezes nós não entramos no cenário para vivê-las como nós deveríamos vivê-las. Você já parou para pensar que Jesus, ele chega no templo, ele faz um chicote de corda e ele começa a descer o rei cambista e virando mesa? Isso é uma atitude extremamente estranha para os falsos adoradores, não para aqueles que de fato entendem o porquê que Jesus está tomando essa atitude. William Barclay,
explica que Jesus purificou o templo motivado pelo menos por duas razões. Primeira, porque o templo, a casa de oração, estava sendo dessacralizada. O local santo se tornou um lugar sem a reverência que deveria acontecer ali. Segunda, para demonstrar que todo o aparato de sacrifício de animais estava chegando ao seu fim com a chegada do Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós estamos na transição da antiga ordem para a nova ordem, tudo aquilo que havia sido feito lá no passado, sacrifício de animais, sacrifício do Cordeiro na festa da Páscoa, tudo isso era somente sombras daquilo que verdadeiramente Jesus Cristo veio realizar. Outra informação importante é que todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios, o único lugar onde eles podiam transitar, orar e recorrer a Deus em oração. E aí nós podemos tirar duas lições deste bloco aqui. Primeira lição, queridos, é que nós devemos entender que a casa de Deus é lugar de oração e não lugar de comércio. Infelizmente, nós temos alguns líderes no passado, vários líderes agiu desta maneira, no tempo presente, no tempo futuro também levantarão muitos, onde eles transformam a casa de Deus no lugar de negócio, onde eles estão ali para espoliar, para esfolar o povo. Certa feita eu tive que acompanhar uma família, porque o pastor dessa família entrou na mente deles, dizendo que Deus havia revelado a ele que eles tinham que entregar para o pastor tudo o que eles tinham na casa, porque eles iriam ofertar aquilo para Deus. O pastor foi lá com um caminhão de mudança, tirou tudo, não deixou um móvel sequer, tudo, televisão, máquina de lavar, tudo. E quando eles viram a latada que eles haviam entrado, eles foram à igreja, que era próxima, e ele foi contar essa história buscando ajuda. É o que está acontecendo. Jesus chega dessa forma. A casa de Deus havia sido profanada, por isso Jesus está furioso. E como Deus encarnado, ele não poderia deixar que aquilo ficasse daquela forma. E ele então toma a atitude que o Salmo 69, versículo 10, já havia predito, onde o Salmo 69, versículo de número 10, diz que a ira, o amor pela casa de Deus iria consumi-lo, o Filho do Homem. E de fato, este amor pelas coisas de Deus, pelo seu próprio Pai, pelo povo que é de seu Pai, consumiu Jesus até a cruz. A reação de Jesus, ela é contundente. O que move Jesus aqui não é uma ira descontrolada, mas é o seu zelo pelas coisas de Deus. E se Jesus é o nosso maior modelo, nós temos que espelhar nele e também sermos zelosos com aquilo que pertence a Deus, primeiramente cuidando de nós mesmos. E pelo fato de Jesus ter tocado no bolso de Anás, de Caifás, ele agora é o inimigo número 1 desses dois. E lembra, queridos, que é pedido um sinal para Jesus? O que é que você faz? Dá um sinal para a gente, para que a gente creia em ti. E Jesus então diz que, fazendo referência a ele mesmo, né, que o templo, que era um tipo de Cristo, ele seria destruído em 3 dias, mas depois ele seria reerguido. Jesus está falando da sua morte, logicamente, e da sua ressurreição. Porque Jesus de fato é o templo de Deus onde nós congregamos, né? E então, queridos, pelo fato de Jesus ter tocado no bolso dessa liderança, Jesus se torna o inimigo número 1 deles. E quando eles levam Jesus à madrugada ao sinédrio para condená-lo às escondidas, eles usam esta fala de Jesus, que Jesus iria destruir o templo, por isso ele estava blasfemando.
Segunda verdade, que a casa de Deus é o lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Naquela conversa que Jesus trava com aquela mulher samaritana à beira de um poço, ela está preocupada com o local, onde que se deve adorar a Deus, e qual é o local que Deus iria aceitar o verdadeiro culto, se é em Gerezim ou se é no Monte Sião. Jesus diz: a hora já chegou, este é o tempo que você está diante do próprio Deus. O templo, tudo aquilo que era no passado, era tipos que apontavam para mim, e o culto que Deus requer é o culto que seja feito ou ofertado a Ele em espírito e em verdade. A princípio, nem os próprios discípulos entenderam o que Jesus fez, virando mesa e dando chicotada em muita gente, até que eles lembraram de uma profecia no Antigo Testamento, e eles então creram em Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Jesus diz: destrua este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Se o corpo de Cristo é o templo que foi destruído em sua morte, Jesus estava aqui profetizando o fim do sistema religioso judaico, que realmente chegou ao fim, porque ele é o novo sacrifício, ele é o novo templo, numa nova era, onde agora não é mais necessário irmos a Jerusalém ou ao templo para adorar a Deus em espírito e em verdade. A aplicação prática deste bloco para nós é que nós temos que lembrar algumas verdades para guardá-las no coração. Primeiro, é que nós temos que lembrar que Deus não aceita nenhum tipo de adoração que esteja fora do padrão das Escrituras. O padrão de culto que nós ofertamos a Deus é ordenado por Deus. E aqui não importa o local, aqui não importa se você está debaixo de uma tenda ou se você está num suntuoso templo, porque tanto aqui ou no suntuoso templo o adorador pode prestar um culto que não seja verdadeiro, mas Deus lê. Deus é onisciente, como é onipotente. No próximo ponto nós vamos ver que Ele é onisciente. Deus é o único que mede se o seu culto, o meu culto, está sendo ofertado de forma verdadeira. Então o padrão de culto, ele é ordenado por Deus. É por isso que muitas vezes os pastores, a liderança da igreja, eles soam tanto quanto estranhos para alguns irmãos da igreja, por não aceitar que seja agregado algumas coisas novas que surgem em algumas igrejas aí, mas que funcionam. Não, pastor, se a gente colocasse aqui na igreja, está abarrotado de gente, mas é bíblico. É isso que Deus determinou na Escritura Sagrada, porque é Ele que vai pesar no final de tudo o culto. Salmo 96, versículo 9 diz: adore o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Segunda aplicação deste bloco é que nós precisamos ter cuidado para não sermos pedra de tropeço, tanto para os de dentro como para os de fora. O único lugar que os gentios tinham para prestar culto a Deus, o sumo sacerdote fechou. Eles impediam que os gentios conhecessem o verdadeiro Deus. Assim também os fariseus agiam no tempo de Jesus, e Jesus diz isso em Mateus 23, verso 13: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Terceira aplicação deste bloco aqui é que Deus requer um culto que seja em espírito e em verdade. Culto a Deus só é medido e pesado por Deus. Você pode levantar a mão, fechar os olhos, você pode expressar a adoração de qualquer maneira, mas Deus é que está medindo e pesando se o seu e o meu culto de fato é um culto que chega a Ele com um aroma suave e agradável. O próprio Jesus diz isso em João 4, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por fim, terceira verdade que João traz para nós no capítulo 2, é que a glória de Cristo ela é manifesta no conhecimento, na onisciência de Jesus diante dos homens.
Olha aí, versículo 23 ao versículo 25. Depois disso, João está narrando um novo fato. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Estando Jesus em Jerusalém ainda durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Este conhecer aqui a palavra no grego é o conhecer onisciente. É conhecer da forma que só Deus conhece. Quando eu digo que Deus te conhece de uma forma que ninguém conhece você, e a mim também, é isso que a Escritura diz. E então, por que Jesus não confiava em muitos desses que entregaram a vida a Ele quando viu os seus sinais sendo feitos? João diz que muitas pessoas, ao ver seus milagres operados em Jerusalém, nos 7 dias da festa da Páscoa, creram em Jesus, mas com uma fé dúbia, insuficiente, deficiente. Por ver Jesus operar milagres, elas então creram em Jesus, mas pelo fato de Jesus ser onisciente, ler o coração, ou quais eram as intenções da crença deles nele, Jesus então não os tem como discípulo, porque o texto diz que Jesus conhecia os corações e sabia que essa fé era temporária e não era uma fé salvífica. Esta fé salvífica é a fé que é dada por Deus, não é algo produzido pelo coração humano. John MacArthur, ele diz isso, ele corrobora com esse ponto aqui, dizendo, abre aspas, a diferença entre a fé espúria e a fé salvadora é crucial. É a diferença entre a fé viva e a fé morta, entre o ímpio que irá para a condenação e o justo que entrará na vida eterna. É a diferença entre aqueles que ouvirão, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aqueles que ouvirão, então o Senhor disse, muito bem, servo, ao contrário, servo mau, que não foram fiéis a Cristo, e diz que estes serão lançados em um local onde eles sofrerão eternamente. Quando Jesus olha para você, queridos, Ele não conhece aquilo que externamente você expressa, mas tudo o que está no seu coração, a palavra que você ainda nem mencionou e que ainda irá mencioná-la, Jesus já sabe qual será. O pensamento que está passando agora na sua mente e no seu coração, Jesus está lendo, porque Ele, além de ser onisciente, Ele é onipresente. E essa ideia é reforçada por João no último versículo, que diz, não precisava que alguém lhe desse testemunho, ou provar fé para Jesus, a respeito das pessoas, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana, essa natureza que eu e você portamos, uma natureza depravada, uma natureza tendenciosa para a rebeldia, uma natureza tendenciosa à autonomia, autossuficiente, a tentar resolver as questões da nossa forma, do nosso jeito, e depois quando o caldo entorna, nós recorremos a Deus. Jesus não precisava ouvir o testemunho, ou Jesus não precisava receber uma ficha corrida, o seu currículo, para saber quem você era antes mesmo de você nascer. Capítulo 1, quando Jesus escolhe os seus primeiros 6 discípulos, Ele faz isso com Simão Pedro. Tu és Simão, seu nome a partir de hoje será Cefas. Ele faz isso com Natanael. Antes de você chegar a mim, Natanael, eu vi você no seu momento devocional, debaixo da figueira. É este Cristo, o Filho de Deus, que João está apresentando a mim e a você.
E você vai ver isso com muita precisão no próximo capítulo, quando Jesus tem um encontro com um homem importante chamado Nicodemos, e Jesus sabia o que estava na mente e no coração, os medos, os traumas e o desejo de Nicodemos, sem nunca tê-lo visto. E o que é que chamou a atenção de Nicodemos? Mestre, ninguém faz esse sinal se este não for enviado por Deus. O que leva Nicodemos a Jesus, às escondidas, é porque ele viu os milagres realizados por Jesus. Então eu quero concluir, irmãos, relembrando que a glória de Jesus foi manifestada aqui neste capítulo 2 de 3 formas: sua onipotência na transformação da água em vinho, a sua autoridade em limpar, colocar em ordem a casa de Deus, e a sua onisciência pelo fato dele ser plenamente Deus. Ele é o único que tem poder para ler a mente e o coração do ser humano. Aplicação para a sua vida, para a minha vida, depois de nós ouvirmos tudo isso aqui. Primeira delas, ore para que toda dúvida referente à encarnação, ministério, morte, ressurreição, glorificação e ascensão de Cristo seja dissipada do seu coração hoje, agora. Se há alguma dúvida em qualquer área, ou em qualquer atributo que nos revela Jesus Cristo, é preciso ser lançado fora, agora. Porque se você não lançar isso fora, Jesus não vai ser Deus, como Ele é, e a Escritura confirma isso. Nós não podemos ter dúvida de que Jesus, de fato e verdade, é 100% Deus, 100% homem. É isso que João deseja inculcar na sua mente e no seu coração nesta noite, e era isso que ele desejava, que todos aqueles que lessem esse evangelho, que foi escrito lá da cidade de Éfeso, qual leu o evangelho num contexto helênico, romano, eles pudessem entender o que João estava ensinando. Segunda aplicação: não se engane pensando que você pode iludir, despistar ou esconder alguma coisa de Cristo. Nada você e eu podemos esconder de Cristo. Sabia disso? Nada, nada, nada. Mas eu não sei se você age como eu acho. E é quase que corriqueiramente, diariamente, eu tento enganar a Deus, ou fazer de conta que Deus não veja o que eu fiz. E como infeliz pecador que eu sou, como você também, querido, nós ficamos decepcionados conosco, porque não tem como a gente esconder nada de Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus. Esse é o fato. João está dizendo, sabe por quê? Que você não pode enganar, despistar, porque Jesus, Ele é Deus. Terceira aplicação: seja grato em tudo que você já enfrentou, está enfrentando ou enfrentará, sabendo que com Cristo o melhor sempre está por vir. Com Cristo o melhor sempre está por vir, irmãos. Aqui é luta, é tribulação, enfermidade, problema, contas, dilemas. Mas há uma promessa gloriosa dada a nós, onde um dia tudo isso vai encerrar. Mas até chegarmos lá, eu quero concluir com a fala de Jesus, dizendo como que os seus discípulos, olhando para Ele, tendo Ele como Deus, deve agir. No final do Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 7: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída
sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque ela tinha sido construída na rocha. Mas olha o contraponto: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se Cristo é a rocha, firmai nele. Se Cristo é a rocha, andai com ele, construa com ele, edifique com ele, busque a sabedoria que é dele, se submeta a ele e deixe ele ser Deus na sua vida, hoje, até a consumação de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Precioso Deus, bondoso Pai, a Tua palavra é por demais cristalina para nos ensinar. Problema encontra-se no nosso coração, a velha natureza que conspira contra o Senhor e a Tua palavra, que mesmo vendo e ouvindo Teus grandes feitos, narrados de uma forma gloriosa a nós, séculos e séculos depois, nós ainda, ó Deus, vez ou outra, bate no nosso coração algumas incertezas. Que nesta noite tudo seja dissipado, que nós possamos ter uma santa convicção de fé, primeiramente em ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, de ter em Cristo nosso onipotente Deus, de ter em Jesus aquele que detém autoridade nos céus e na terra, e que nada pode tirar a igreja que pertence a Ele das suas mãos, e nem a nós, que Ele também é o onisciente conhecedor dos corações humanos, que sabe, ó Deus, quem presta culto a Ele com sinceridade, quem serve a Ele com interesse de coração. É por isso que nós nos rendemos a Ti nesta noite. Obrigado pela Tua palavra que molda o nosso coração, e dê a nós uma semana, ó Deus, onde nós possamos ter condições e momentos para falar desta palavra gloriosa, revelada, encarnada aos homens, Jesus Cristo. Oramos no nome de Jesus, amém e amém.